Hoje, depois de um tempinho, nós vamos falar sobre o tal jogo que eu deixei para falar no último vídeo. O jogo que eu criei com 10 dias. Tem muita coisa para mostrar sobre esse jogo para vocês, desde muito tempo que eu estava pensando nele. E antes dele realmente começar, eu quero explicar um negócio aqui. O vídeo vai ser dividido por partes, que seriam basicamente os estágios de um jogo. Todo mundo sabe que um jogo, antes de ser lançado, tem várias fases antes de chegar na sua versão final. As duas mais famosas são a alfa e a beta, sendo a versão alfa a primeira versão daquele jogo, onde as coisas são bem mais simples e são apenas um campo minado de testes. Já a versão beta seria a última versão de testes do jogo, onde as coisas estão bem mais polidas e estão bem mais bem feitas. E em vários casos a versão beta é a última versão antes do jogo ser oficialmente lançado. Só que no caso desse jogo houve muitas versões além da beta e da alpha. Então eu vou usar outras versões como a versão em dev ou versão pré-alpha ou pré-beta para ficar mais simples de dividir as coisas. Então sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. O jogo não foi feito assim do nada, eu tive uma inspiração no youtuber que eu acompanho há bastante tempo e que tem vários vídeos sobre jogos no canal dele, o Gemapliz. Eu vi os vídeos dele sobre criar jogos e como que você aprende a evoluir criando seus próprios jogos, e ele que me inspirou a fazer minhas primeiras pixel arts, por exemplo essa daí que foi na inspiração dele. Tenho bastante a agradecer por ele, já que se não fosse esses vídeos eu provavelmente nunca ia sair do papel essa ideia de criar um jogo. E então nós vamos realmente começar com a parte do jogo em si, com a primeira versão. Essa aqui foi a primeira versão do jogo que eu fiz. O cenário era apenas uns quadrados amarelos, mas já tinha o personagem, e como vocês podem ver a física era bem diferente. Eu só tava testando o jogo até aqui porque eu tinha acabado de instalar e não tem muita coisa pra falar sobre isso, é só um teste mesmo. Essa aqui já tem uma versão mais evoluída do jogo, aqui eu realmente comecei a produzir o jogo, por isso o nome produção, já que aqui foi a primeira versão do cenário do jogo com a grama e com as moedas. Aqui foi outra parte da produção do jogo, que durou até bastante tempo, e aqui eu introduzi a principal mecânica desse jogo, a arminha. Eu já queria fazer um jogo de shooter há bastante tempo, e essa arma foi a coisa mais simples que eu acabei achando. Ela não tinha uma física assim muito boa, mas já era pelo menos um avanço. E também outra coisa que eu adicionei, mas que foi bem menor, que foi uns efeitos de quando você pega um item. Sempre que tem aquele efeitinho de alguma coisa sempre que você pega um item. E eu gostei bastante de fazer esse efeito. Ficou bem simples e ficou bem legalzinho. Última etapa de produção do jogo, eu adicionei apenas uma coisa. Esse tronco, que é bem inútil na real, é só para servir de alguma coisa móvel e testar a física do jogo também. Só nada demais mesmo. A partir daqui as coisas começam a ficar interessantes. Aqui teve uma enorme evolução na questão de gráfico do jogo. Aplicação do cenário com as árvores e as folhas. Aliás, o céu agora tá azul. Esse foi o melhor cenário que eu poderia fazer. E eu gostei bastante dele, aliás, de ser bem simples. Até porque o jogo em si era para ser bem simples. Até porque era a minha primeira tentativa no mundo dos jogos. E ficou bem daorinha. Aqui temos a coisa que eu mais gostei de fazer nesse jogo, a aplicação de inimigos e obstáculos. O primeiro inimigo do jogo foi esse cogumelo aí que você matava com 3 hits. E o primeiro obstáculo foi esse espinho totalmente bem feito e Full HD, que era bem fácil de desviar. A programação do cogumelo pra mim fazer foi meio difícil, porque mesmo sabendo algumas coisas sobre programação, eu meio que não manjava sobre o aplicativo, e mesmo que você não fazia muito programação nele. Até porque se você reparar no vídeo, o cogumelo tá meio que flutuando sobre o chão. É um pixel mais que já me deixa meio frustrado por causa disso. Também em questão de cenário, eu botei algumas montanhas do lado das florestas só pra não ficar meio vazio. Eu sinceramente não gostei muito das montanhas, eu podia fazer essa coisa melhor. Era a coisa mais simples que eu poderia fazer de um cenário e pelo menos deu uma cara nova pro cenário do jogo. Nessa fase de desenvolvimento do jogo, eu adicionei mais um inimigo, a nuvem,
que poderia voar e que era matada com 2 hits apenas. Ela foi um inimigo bem genérico porque eu não tinha muito o que fazer e eu só estava testando a física de voar do jogo. Teve muitas vezes que essa física estava bugada, ou a nuvem ficava voando sozinha, ou ela ficava parada, ou ela simplesmente sumia. Então quando eu finalmente consegui fazer ela do jeito certo, isso me deixou muito feliz. Ainda na fase de desenvolvimento, eu adicionei mais um inimigo, uma laranja, que tinha uma chave dentro dela, e também uma animação de morte pro personagem, que ficou extremamente bugada, e até a versão final desse jogo eu não tinha arrumado essa animação de morte. E aliás, ali no canto mostrava que você tinha menos 5 vidas, ou seja, estava bem bugado. Finalmente saindo da versão em desenvolvimento, nós temos aqui uma grande mudança no jogo, uma adição do primeiro puzzle. Não só isso, mas também eu adicionei o item de vida. Caso se você pegasse ele, você ganharia mais um de vida. Essa foi uma adição que eu peguei dos jogos que eu jogava e foi uma adição bem maneira, que eu gostei bastante de fazer. Que foi a maior expansão que o jogo teve. Aqui eu realmente, depois de trabalhar nos inimigos, depois de trabalhar no cenário, depois de trabalhar nas colisões, depois de trabalhar nos bugs, eu realmente fui para a parte do jogo. Eu estendi muito o nível do jogo, estendi muita coisa nele, adicionando mais uns puzzles, adicionando mais algumas áreas desafiadoras. Essa aqui foi a última versão antes do jogo realmente ter a primeira fase completa. E também nessa parte eu só adicionei mais um item, o poste, quer dizer, a bandeira de checkpoint, já que estava faltando no jogo. Coisa que eu queria ressaltar é que depois dessa versão o jogo ficou muito lagado e ficou muito lento. A tela de loading durava mais ou menos 1 minuto para carregar. Eu vou falar disso mais para frente depois. E aqui está a última versão do jogo, a versão definitiva da primeira fase. Lógico que o jogo não ia ter só uma fase, e aliás eu vou falar isso também mais pra frente, mas essa foi a última versão que o jogo teve antes de algumas coisas acontecerem. Você pode ver que o negócio tá bem mais HD, até porque eu postei isso no YouTube. Eu criei um canal secundário, aquele mesmo canal que eu falei no último vídeo de Iceberg, para postar só esse vídeo para divulgar. Amigos gostaram bastante do meu jogo e eles repararam mais uma coisa, que o jogo tava muito lento, mas é muito lento mesmo. No vídeo original desse jogo que tem no YouTube, o loading demora 1 minuto. 1 minuto de loading, só por causa desse jogo. Eu não sei se porque o jogo estava muito pesado ou se tinha adicionado muita coisa no jogo. E esse foi um dos motivos da minha desistência. Mas enfim, o que tinha de novo nessa nova versão do jogo? Basicamente eu fiz a fase completa, eu adicionei bastante coisa, como a lava, adicionei os gráficos melhores nessa fase do puzzle que vocês estão vendo, os canhões, que eu já tinha adicionado numa versão mais antiga, mas agora eles estavam bem mais completos, e adicionei mais algumas coisinhas ali e por ali. Fiz também um item que aumentava sua velocidade no jogo para uma área específica do jogo, uma espécie de portal que estava no final da fase, que era para representar que você ia para outros mundos, para as outras fases que eu vou falar daqui a pouco. E era só isso mesmo, eu não melhorei os gráficos, eu não melhorei a maioria dos bugs, os efeitos sonoros continuavam mesmo. E foi isso, a última versão que o jogo teve antes de eu desistir completamente. O principal motivo de eu ter desistido da ideia do jogo foi o lag. Eu não tinha o que fazer sobre isso, não tinha o que eu melhorar sobre esse lag, não tinha como tornar o jogo mais rápido, sabe? Era algo completamente do meu celular que desde a época não tinha espaço para gravar tudo isso. E meio que eu não tinha o que fazer. Os caras, os developers do jogo que viram o meu vídeo até questionaram sobre isso e falaram que o jogo não tinha nada sobre lag ou coisas assim, e que era coisa do meu celular mesmo. E meio que eu não tinha o que fazer. Ou continuava assim, o jogo ia tornando cada vez mais lento a ponto de ser injogável, ou eu só parava com o projeto ali e só parava mesmo. Se eu continuasse com o projeto, eu teria várias ideias de fase, eu teria várias ideias de chefe, e é isso que eu vou falar agora. Algumas ideias que foram excluídas desse jogo. A próxima fase, depois dessa fase de grama, era uma fase de areia. E o mais difícil disso é que eu não tenho nenhuma prova que eu tinha essa ideia
de uma fase de areia. Eu lembro que eu fiz um projeto dessa fase de areia, mas não tá em lugar nenhum. A única prova que eu tenho que essa fase de areia realmente existiu na minha cabeça foi essa imagem aí. Nessa época eu tava programando algumas coisas desse jogo. E algumas coisas que estão aí é o chefe final do jogo. O chefe que estaria na fase final, que acho que seria uma fase de gelo ou alguma coisa assim. O chefe seria só um quadrado roxo com uma cartola, que um amigo meu me ajudou a fazer isso, um amigo do Discord chamado Café. E aliás, cara, se você tiver vindo esse vídeo, muito obrigado mesmo. Tu me ajudou numa área que eu realmente não tinha muitas ideias pra fazer, amigos ou algumas coisas assim. Mas não foi só ele que me ajudou não, muitas pessoas fizeram fanarts do jogo pra mim, que com certeza eu não vou lembrar de todas, mas porque foi há um tempinho atrás, mas eu vou colocar algumas na tela aí. E com isso eu encerro essa grande saga que foi de criar um jogo. Era um vídeo que eu tava planejando fazer há bastante tempo e eu fico feliz em ter feito ele finalmente. É bem longo, mas valeu a pena de fazer esse vídeo. Até, sei lá, ano que vem. Falou.